Bom, pessoal, a gente vai dar aqui mais alguns exemplos, tá? De funções contínuas. O exemplo aqui é esse daqui. Você tem essa função f de x igual a x, se o x for menor que 1, 3, se o x for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, e x, se o x for maior que 3. Bom, uma maneira de verificar se essa função aqui é contínua é observando o gráfico dessa função. Bom, como é que é o gráfico dessa função? A gente vai simplesmente fazer o gráfico, né, com base no que ele está dando aqui. Então, a gente está dizendo que o f de x é x. Só que f de x igual a x, certo? É justamente o gráfico, né, da função f de x igual a x é essa bissetriz aqui do primeiro e terceiro quadrante, tá? Então, essa bissetriz. Se ele tivesse dito apenas isso, f de x igual a x, seria isso. Só que nós temos essas restrições aqui, né? X menor do que 1, tá? O f de x é 3, se o x está entre for maior ou igual a 1, menor que 3, dá o próprio x, tá? Se o x for maior que 3. Isso aqui é a bissetriz, né? Y igual a x. No 1, né? Eu estou pegando o 1 porque ele está falando aqui do 1 aqui, tá? O 1 e o 3, né? São os pontos que ele está dando aqui como condições, tá? Então, no 1, né? Isso aqui vai ser 1 também. E no 3, tá? Também vai ser 3, tá? Por quê? Porque o y é igual a x, tá? Então, o y é igual a x, ok? Bom, aí a nossa função tem essas restrições. O f de x é o x, só que é o x para x menor do que 1. Ou seja, se x for menor do que 1, o gráfico da nossa função vai ser essa linha aqui, ó, certo? Então vai ser isso daqui, no caso do f de x, no caso do x ser menor que 1. Se o x estiver entre 1 e 3, né, for maior ou igual que 1, menor que 3, ela é constante, então é 3, constante igual a 3, então é essa reta que está aqui, ó, tá? E vai ser o próprio x se o x for maior que 3, então é esse outro pedaço aqui da reta, tá? Ou seja, essa função é contínua? Não, né? Por quê? Porque ela tem essas descontinuidades aqui, né? Ela dá um salto quando chega bem aqui no 1, tá? Então ela é descontínua exatamente onde, né? Ela é descontínua nesse ponto, no ponto 1. Ela é contínua nos outros pontos, né? Mas ela é descontínua em x igual a 1, tá? Temos mais um exemplo aqui, que é o seguinte, né? Ele pede para determinar os valores de a e b que tornam essa função aqui contínua em toda a parte. Então, é dada essa função, f de x é igual a isso daqui, x2 menos 4 sobre x menos 2, se o x for menor que 2, f de x é igual a ax2 menos bx mais 3, se o x for maior ou igual a 2, menor que 3, e 2x menos a mais b, se o x for maior ou igual a 3. Bom, aqui é para determinar os valores de a e b, então não tem como a gente fazer aqui o gráfico dessa função, tá? Para a gente determinar os valores de a e b, porque a gente nem sabe quem são esses valores, né? Então não tem como fazer o gráfico dessa função aqui. Então o que a gente vai fazer para resolver essa questão? Como ele está pedindo, né? Ele está exigindo que a função seja contínua, então a gente vai simplesmente aplicar o critério, né, de igualar os limites laterais, tá? Como eu tenho aqui, veja, onde é que essa função aqui vai mudar de definição, certo? Eu tenho dois valores aqui onde a função muda de definição. Ou seja, para x menor que 2, a nossa função é isso aqui. Para x menor que 3, né, entre maior ou igual a 2 e menor que 3, a nossa função é isso. E para x maior que 3, a nossa função é isso. Ou seja, a função ela muda de definição em dois pontos, no 2 e no 3. Então, veja, nós temos basicamente que analisar a continuidade da função nesse ponto, no 2, e nesse ponto, que é justamente os pontos problemáticos aqui, certo? Isso aqui, aparentemente, né, tem uma fração aqui, pode representar um problema, mas não tem, certo? Por quê? Porque a gente tem como fatorar isso daqui, certo? Vamos ver aqui, né?
Bom, a primeira coisa é usar a definição dos limites laterais, certo? Limite do f de x quando x vai a 2 pela direita é igual ao limite do f de x quando x vai a 2 pela esquerda, e isso tem que ser igual o f de 2, tá? E a mesma coisa a gente vai fazer para o 3. Limite do f de x quando x vai a 3 pela direita e o limite do f de x quando x vai a 3 pela esquerda, e isso tem que ser igual ao valor da função no 3. Tá? Então, isso daqui é a definição, certo? De função contínua. Então, se ele quer que a função seja contínua, então tem que ser contínua também no ponto 2, então a gente aplica a definição de continuidade no ponto 2. Mesma coisa para o ponto 3, certo? Bom, se a gente aplicar aqui, ó, o que vai ser a função quando x vai a 2 pela direita, ou seja, só voltar aqui um pouquinho, 2 pela direita, ou seja, maior do que 2, né? Então a nossa função é isso, ó, ax2 menos bx mais 3. Então, vamos ficar com limite de ax2 menos bx mais 3, x tendendo a 2 para a direita. E aqui, né, é bem simples, é simplesmente aplicar aqui o 2 aqui no lugar do x, né? Então, isso aqui vai ficar quanto? 2 aqui ao quadrado vai ficar 4, 4a, 2 aqui, 2b, mais 3. Vai fazer a mesma coisa aqui, certo? No limite do f de x quando x vai a 2 pela esquerda, e pela esquerda dá isso. Agora, veja, aqui eu tenho, no numerador, né, eu tenho x2 menos 4. x2 menos 4, isso aqui você pode fatorar, tá? Como sendo x menos 2, x mais 2. Aqui a gente pode cortar, né? Cancelar o x menos 2 com x menos 2, e aí você fica com x mais 2. E agora ficou simples, né? Só jogar o 2 aqui e verificar que isso vai dar 4. Bom, mas aí nós temos ainda o f de 2. Quanto é que dá o f de 2? Tá? O f de 2, na verdade a gente nem vai precisar, porque se você reparar, quanto é que dá aqui o f de 2? O 2 é aqui, né? Ó. Então a gente vai substituir o 2 bem aqui, que é justamente onde a gente já fez a conta, né? Vai ficar 2 ao quadrado dá 4, 4a menos 2b é igual a 3. Então, ou seja, fica a mesma coisa que a gente já tinha obtido, certo? Então, nesse caso, não precisa fazer o f de 2 aqui, ok? Que a gente já tinha feito. Agora, então, é só igualar isso daqui com isso, né? 4a menos 2b mais 3 igual a 4. Então, a gente tem aqui já uma equação, certo? Para a gente poder trabalhar com ela. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com os limites, né? Onde x tende a 3, pela direita e pela esquerda. Bom, aqui eu só simplifiquei mais um pouco, né? Passei o 3 aqui para esse lado, então ficou 4a menos 2b igual a, passo o 3 para cá, 4 menos 3 dá 1, certo? Vai fazer a mesma coisa aqui pela direita, o x, quando o x tende a 3 pela direita, então vai ficar isso, né? A nossa função, quando o x tende a 3 pela direita, né? Só voltar aqui um pouquinho, para a gente retornar aqui, 3 pela direita é isso daqui. Aliás, é isso aqui, x maior que 3, né? Então vai ficar 2 vezes x menos a mais b, tá? Então 3 pela direita, 2x menos a mais b, x tende a 3 pela direita. Então aqui vai ficar um 3 aqui, vai ficar 6 menos a mais b. Quando x vai a 3 pela esquerda, nós temos esse valor aqui, né? Essa expressão aqui, ax2 menos bx mais 3. Boto 3 aqui, vai ficar 9 menos 3, 9a menos 3b mais 3. E aí, só igualar, tá? Se você for tentar fazer o 3, né? O f de 3, tá? Vai dar justamente esse mesmo cara aqui, ó, tá? E aí não precisa, né? Só iguala essas duas, tá? E aí você vai ficar com essa equação aqui. Agora nós temos duas equações, né? Essa equação aqui, que foi conseguida com os limites, né? Com x tendendo a 2, e agora essa. E agora é só resolver essa equação aqui, certo? Vocês podem fazer aí. Você vai achar a igual a b igual a 1 meio, tá? Então esses valores aqui, né? Ou seja, o valor a é igual a b igual a 1 meio, são os valores que a gente tem que atribuir para a e para b para que a nossa função seja contínua, tá ok? Bom, depois nós voltamos aí com mais exemplos. Valeu, gente!